Olá, eu vou falar agora aqui de um caso real, só que eu vou mudar um pouquinho de nome e trata aqui de um crime sexual. E por quem que a gente tá? Pela vítima, pelo homem, pela mulher? Vocês querem saber? Fica aqui que você vai entender. E é uma parte criminal somente ou também tem uma questão de família? Fica aqui que você vai entender. Eu vou falar de um caso que acontece, então eu vou colocar aqui o nome simbólico, né, de João e Maria, que é um casal. Então eu vou começar contando a história. Então a gente tem aqui o João, a gente tem aqui a Maria. Então assim, eles são um casal e eles têm ali o relacionamento e eles têm, eu vou colocar aqui a Luísa, uma criança, nasce criança, ela já está com uma certa idade. Aí a gente tem aqui. Aí esse casal, ele se separa. Então assim, a gente tem um caso de divórcio, então, assim, a gente tem um rompimento. Nesse caso específico, a filha ficou com a mãe. Então ela ficou aqui com a guarda, a mãe ficou com a guarda da criança. E o que acontece, o que aconteceu depois disso? Depois disso é muito comum, né, que tanto o homem ele já estava com outra companheira, assim como a Maria também ela estava com outro companheiro, que eu vou chamar aqui de Luiz. Então ela está com outro companheiro, que é o Luiz. Eu vou colocar aqui. Luiz. Tá mais nítido? Luiz, Maria, João. Beleza. Então a gente também tem aqui a criança. E depois de que tudo isso aconteceu, aí sim aqui vai entrar na parte do crime sexual. E como que aconteceu isso? Primeira coisa, gente, que a gente tem que entender é que o crime sexual ele tem que ser provado. Então esse daí vai ser um questionamento que a gente vai ficar aqui. Pensa bem, observa aqui, mas pensa bem. Você vai analisar esse caso junto comigo. Então a gente tem aqui, aí, em um exame psicológico, foi constatado que o Luiz, ou seja, companheiro da Maria, ele teria cometido crime sexual contra a criança, que é uma vulnerável, onde a gente chama de estupro de vulnerável. Aí, qual o grau, se foi grave ou leve, no processo, vamos exemplificar aqui, que fala como se fosse um grau leve, no sentido de que você não tem marcas nem nada do tipo, mas foi identificado em um exame psicológico na criança. Então a gente tem aqui a criança, onde no exame psicológico ela foi acusada, ela foi não, né? No caso aqui o Luiz foi acusado de crime sexual. Só que dentro disso tudo, qual é a dinâmica? O pai da criança, ele percebendo isso, ou seja, em mãos desse exame psicológico, ele pediu, tá, que a guarda ficasse com ele. Ele conseguiu, isso daí é um caso do escritório e tudo, então realmente a gente conseguiu isso daí. Então a guarda hoje está com o pai. A guarda aqui está com o pai, positivo. E agora, o que a gente tem que analisar, que é muito importante, é que hoje é muito importante que esse crime sexual aqui seja provado. Ou seja, que de fato aconteceu ou que não aconteceu. Porque senão seria uma injustiça contra o Luiz. Porém, a gente tem elementos tanto no processo quanto em laudo psicológico e tudo mais, que também está dentro do processo, que a gente tem que comprovar. Então, assim, a nossa missão como advogados de acusação é provar que isso realmente aconteceu. Então, quais as ferramentas que a gente pode usar? Normalmente a gente não vai usar só o processo criminal que já existe, que a gente vai ali, acompanha os depoimentos, vai para as audiências, mas é muito necessário que a gente entre com outro processo para produzir as provas da melhor maneira possível. Ou seja, se a gente não faz isso, tem um risco muito grande de não ser demonstrado que o crime aconteceu. E aqui eu não estou falando se de fato aconteceu ou não, aqui eu estou falando do processo. Porque se você não prova e realmente aconteceu,
olha o dano que é para a criança, né? Então esse caso a gente tem aqui um dilema, porque se a gente não consegue demonstrar, ou seja, se é declarado inocente porque não tem provas, só que ao mesmo tempo aconteceu, como que a gente faz? Então nossa missão, nesse caso, por exemplo, é de fato fazer uma acusação onde a gente consiga todas as provas e dessa forma a gente consiga demonstrar que realmente aconteceu um crime sexual e que a guarda deve ficar sempre com o pai e que a pessoa que cometeu pelo crime, ele deve responder por isso. Vocês entenderam bem o que aconteceu? Qual foi toda essa dinâmica? Vocês perceberam que quando a gente está tratando de caso assim, a gente não está tratando somente de um caso criminal. Mas também num caso que trata de questão familiar. Família, né? Então é por isso que é importante aí convergir as áreas e é por isso que a Ribeira Veio ela tem um pilar muito forte, tanto na parte criminal quanto na parte família, porque é muito comum isso daqui acontecer. Isso daqui, é claro, é um crime sexual, mas às vezes acontece outros tipos de crime e a gente tem que sempre estar ali. Um outro exemplo é a violência doméstica, tá? Mas nesse caso aqui é pior, é mais grave e a gente não está tratando da família principal, ou seja, do pai e da mãe, mas vamos dizer aqui do padrasto. Então, assim, nesse caso, é um caso assim muito sério e a nossa responsabilidade como advogado é elucidar tudo e trazer segurança para o nosso cliente. Então, busque também ver aqui o site da Ribeiro Veio aqui nos comentários, dá uma olhada também. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Clica aí no link também se tiver alguma dúvida, que às vezes você está com alguma dúvida e consegue falar aí com a minha equipe. Então, é isso. Acompanha o canal que vai ter muito conteúdo para vocês.